Olá, criptomaníacos! Já aqui no gráfico diário, a gente tem outras semelhanças. Vou tirar primeiro as linhas de tendência para não confundir vocês, para mostrar, para dar o destaque devido somente a isso aqui. A gente tem um fundo duplo aqui, tá? Então, Eva. A gente tem aqui, tem um Adão, que é um mais bicudo, né? E tem a formação Eva, assim. Mas são dois fundos que estão vendo. Tem um fundo mais profundo, seguido de um fundo mais alto, como vocês estão percebendo, né? Mas temos um fundo duplo, uma formação aqui de fundo duplo. Se a gente volta para 2019, nesse fundo que a gente teve aqui de ciclo, olha só o que vocês encontram. Aqui a gente tem um Adão e uma Eva, mas, novamente, igualzinho, né? Um fundo mais profundo, seguido de um fundo mais alto e depois uma disparada de preço absurda, saindo lá embaixo dos $3.000 até os $14.000. Mesma formação que a gente viu atualmente, inclusive com esse vale aqui gigante, né? Que a gente também teve recentemente. Ó o vale que a gente tem aqui, ó. Vale e agora fechou o vale, né? Completou. Mesma coisa que a gente viu aqui em 2019. Mas vamos voltar mais, ó. Mesmo fundo que a gente encontra aqui no ciclo anterior. Lá em 2015, olha só o que acontece. Aqui nós temos um Adão e Eva, né? Ó, um fundo mais fundo, seguido de um fundo mais alto. Mesma formação. E o que acontece na sequência? Disparada de preço absurda, saindo da região dos $200 e batendo lá em cima nos 500 e tantos dólares, tá? Então, estão vendo mais uma formação parecida, levando a uma alta na sequência. Então, quero mostrar para vocês que as coisas estão se repetindo, tá? Inclusive, as formações que a gente encontra aqui estão surgindo. E olha só, essa subida aqui era o que faltava para mim no gráfico diário. Lembra que eu falei para vocês? Falta um pump, falta uma puxada de preço muito violenta para caracterizar fundo do poço. E olha só o que surgiu. Em somente 11 dias, uma subida de 28%. Agora sim está condizente com uma reação de fundo do poço. Então, parece para mim que isso aqui realmente pode ser a confirmação de uma reversão de ciclo de baixa para ciclo de alta. Vamos só aguardar o que eu falei para vocês, né? Rompimento daquela região dos $24.500, que é o rompimento do gráfico mensal, daquela tendência de baixa do gráfico mensal, e também da média móvel de 200 semanas. Trazendo aqui as linhas, vou botar de volta elas aqui. O que a gente está vendo? Rompeu todas, né? Rompeu de 50 dias, 100 dias e 200 dias, estamos acima dela, que também está alinhado com esses movimentos anteriores de fundo do poço aqui. Voltamos para 2019, o que acontece? Notem que o fundo está abaixo das 3 linhas, como aconteceu agora, e depois rompe as 3 linhas. E é na confirmação desse último rompimento da linha verde, da média de 200 dias, que acontece essa disparada que a gente quer ver nesse momento, tá? E vamos voltar mais um pouco, vamos para 2015 mais uma vez, vocês vão ver a mesma coisa acontecendo aqui. Fundo duplo, rompe as 3 linhas e dispara. Então, eu estou esperando que a mesma coisa aconteça nesse momento. Falta pouco para a gente conseguir uma confirmação como essa. Mas é importante a gente se manter acima dessa média móvel de 200 dias, que nesse momento está em $19.500, tá? Abrimos uma margem, mas ela tem que servir aqui como suporte. Eu acho que vai ser retestada, tá? Em algum momento teremos uma correção, voltando para essa linha verde aqui, antes de confirmar ela como suporte e a subida de preço continuar. Mas as semelhanças não param por aí. Vou trazer para vocês agora esse gráfico da Glassnode que mostra o seguinte. Notem que a gente passou 386 dias abaixo da média móvel de 200 dias, tá? No ciclo anterior, lá de 2018, 2019. Estão vendo? Então, 386 dias o preço abaixo desta linha azul que vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Então, a partir daqui ficou abaixo, servindo como resistência, o preço não precisa passar dessa linha, até romper neste momento aqui. A partir daqui, finalmente o preço rompe esta linha e dispara, ok? 386 dias abaixo. E agora, quanto tempo a gente ficou abaixo da média móvel de 200 dias? 381 dias, pessoal. Uma diferença de 5 dias entre os ciclos. Como as coisas rimam. Impressionante. Olha aqui, o preço passa para baixo dessa linha azul nesse momento e fica 381 dias, usando ela como resistência, né? Até finalmente agora conseguir romper. Muito parecido 2019 para 2023, como vocês estão vendo aqui. Vamos continuar. Vocês vão notar também que
O custo do Bitcoin para os investidores também está seguindo um mesmo padrão nos dois ciclos. Vamos aqui para 2019 primeiro. Vocês estão vendo essas linhas aqui? Elas medem o custo para diferentes tipos de investidores. Então, por exemplo, a linha vermelha, ela mede o custo para investidores de curto prazo, a linha azul mede para investidores de longo prazo. E aqui, no caso, a amarela é uma média dessas linhas. Vocês vão perceber o seguinte, quando a gente está num fundo do poço absurdo, como aconteceu aqui nesse momento, 2018, 2019, essas linhas tendem a ficar encostadas, ou seja, tanto faz se você é investidor de longo prazo, de curto prazo, se comprou Bitcoin há uma semana ou há sei lá quantos anos, o custo acaba ficando muito parecido. E isso é uma coisa assustadora, né? Você imagina que o cara que está entrando hoje consegue comprar Bitcoin no mesmo valor que você comprou há anos atrás. É revoltante, não é? E é justamente isso que mostra que estamos num fundo do poço. E é no momento que o preço finalmente rompe essas três linhas, ou seja, ele supera finalmente o custo para todos esses grupos, que temos uma confirmação de que acabou o ciclo de baixa e o preço dispara, tá? E o que está acontecendo agora, pessoal? Mais uma vez, essas linhas, né, que geralmente são muito distantes, ou seja, o custo para quem compra no curto prazo é sempre muito mais alto, como vocês estão vendo aqui, do que quem comprou no longo prazo. Esse é o normal, né? Longo prazo comprou anos atrás, comprou muito mais barato, mas quando estamos no fundo do poço, essas linhas se encontram, como se encontraram aqui. Ou seja, apontando para a gente fundo do poço. E o que aconteceu agora com o preço? Ele rompeu já duas dessas três linhas. Está faltando somente romper a linha azul, ou seja, do investidor de longo prazo que está em 22.400 dólares. Quando acontecer essa confirmação aqui, esse rompimento, assim como aconteceu no ciclo anterior aqui, indica para a gente uma virada de chave. Novamente, muito próximo do que eu falei para vocês nos gráficos anteriores, né? Do ponto ali que é a virada de chave. Eu falei para vocês 24.500 nos outros gráficos, aqui está em 22.400, ou seja, uma diferença muito pequena com relação a essa confirmação, mostrando que todos os gráficos estão apresentando a mesma coisa, uma mesma região de confirmação de virada de ciclo de baixa para ciclo de alta. Como eu falei para vocês, os próximos 500 dias até o halving, eles são mais tímidos. É uma tendência de alta, mas uma alta moderada. Ela sobe, tem uma correção, sobe, tem uma correção. Depois do halving, lá em 2024, é que dá uma acelerada violenta. Mas nesse momento agora, são ali as últimas semanas, os últimos meses que você tem para acumular uma faixa de preço interessante, tá? Incluindo altcoins. O dinheiro do mercado, que está hoje em dólar, reais, ele entra primeiro via Bitcoin, gerando essa alta que a gente está vendo agora, e depois que essa alta é confirmada, como eu falei para vocês, falta pouco para a gente confirmar uma reversão de ciclo, aí ele começa a migrar para altcoins, e elas dão uma disparada muito mais violenta do que o Bitcoin, justamente porque o valor de mercado delas é pequenininho. Então, quer dizer, se $1 milhão não faz nem cosquinha no Bitcoin, $1 bilhão não faz nem cosquinha no Bitcoin, numa altcoin, isso é um pump considerável. Então, essa é a diferença